Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai também, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá na nossa casa, no Rio Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 7. A semente. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-lo. Exigem grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelece domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos essa noite. Que possamos assimilar os ensinamentos de Emmanuel, que foram trazidos a partir desse versículo da carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Coríntios. Antes de iniciar um esclarecimento do texto e aquilo que eu compreendi, eu gostaria de ler os versículos 36, 37 e 38 desse mesmo capítulo 15. Versículo 36. O que significa, como que o corpo retornam? Essa pergunta foi feita por Nécio a Paulo. E ele respondeu: o que semeias não volta à vida se antes não morrer. É a mesma citação de oração de São Francisco. O que se semeia não é o organismo que surgirá, mas um grão nu de trigo ou de qualquer outra coisa. E Deus lhe dá o corpo que quer, a cada semente o próprio corpo. Para quem quer ir além, isso aqui é mais do que claro de uma explicação ou uma comparação entre a ressurreição e a reencarnação. Está claro aqui que é preciso morrer para nascer e que se nasce uma nova semente que ganhará o quê? Um novo corpo. E aí, Paulo fala que nós somos novas sementes e que essas sementes são divinas, porque contém dentro de si tudo o que precisam para germinar. Trazendo para o texto atual,
Ou seja, para comparação do primeiro parágrafo, nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos no sagrado papel de sacerdotisa do Criador. Se Paulo fala que nós somos semente, o que nós somos então? A mesma coisa. Temos dentro de nós nada mais, nada menos do que tudo que precisamos para crescer fortes, saudáveis e representar o Cristo. Ele fala, nos serviços da natureza, a semente se reveste aos nossos olhos, como criatura santa. E é o que nós somos para quem? Para o próprio Cristo. E aí, Emmanuel ainda fortalece mais essa afirmativa, quando ele fala, gloriosa herdeira do poder divino. Ele está usando a semente, mas de uma forma indireta, somos nós. É cada um de nós. A semente, como ele falou, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa, sublime lição. Ou seja, ela não prega o que ela faz caladinho. E está lá no Evangelho que uma mão faça, a outra não saiba. Que não se faça como os publicanos, que saem pregando aquilo que fez aos quatro cantos da terra. A semente é humilde. A semente é o quê? Ela está ali pronta para desabrochar. Assim como nós. Nós precisamos ser o quê? Humildes. Se a semente é herdeira do poder divino, Cristo relata através do apóstolo João o seguinte: vós sois deuses. Olha, vós sois deuses. E o apóstolo fala, Paulo fala, vós são sementes simples de trigo ou de qualquer outra espécie. E o apóstolo João fala que nós somos o quê? Deuses, essas sementes divinas. Da mesma forma que a semente carrega em si todas as possibilidades de crescer e produzir frutos, assim também o somos. Somos as sementes de Deus, lançadas sucessivamente nesse campo de provações para evoluir e dar bons frutos. E não duvidem, somos deuses porque viemos do próprio Deus. É nosso propósito nos tornarmos aquilo para que fomos criados. Deus nos criou para chegar até Ele glorificados, mas iniciando um trabalho com muita humildade. Mas como e de que forma? Simples. Observemos a semente. E aí ele explica no segundo, nessa parte do texto aqui, exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partidas, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. O que é isso? É nada mais falando para a gente, olha, você só vai conseguir ser Deus trabalhando, se colocando onde existem as oportunidades de trabalho, nos tempos adequados. Quais são os tempos adequados? Não é o seu tempo, não. É o tempo dele. Porque se você for olhar o seu tempo, você não faz o quê? Nada. Emmanuel destaca no sentido figurativo ou nas entrelinhas o que precisamos fazer para alcançar o estado de libertação, do autoconhecimento, da consciência de onde estamos, o que necessitamos fazer, que exemplos devemos seguir, de onde, quando ou para quem devemos espelhar os exemplos de Cristo em nossas atitudes e escolhas. Se você comparar o que eu li com o que está escrito no slide anterior, volta, por favor, Renan. Olha aí.
ipsis literis. Está bem claro aí, ó. Em sentido figurativo, é o que nós fazemos de nossas vidas. O que nós escolhemos. O que queremos fazer, o que queremos ser, onde queremos chegar. E Emmanuel, como um pai buscando alertar seus filhos, adverte ainda. Por favor, a próxima. Olha o que está falando aqui, ó. Há homens inquietos, insaciados, que não conseguiram compreendê-la. Compreender quem? A verdade trazida pelo exemplo da semente. Por isso que nós não nascemos prontos, nós vamos ficar prontos a partir das nossas próprias obras. Exige grandes obras, de um dia para o outro, impõe medidas titânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas. Agora que vem, incham-se, ou seja, é o orgulho, a vaidade, o ego, e sem nenhuma edificação santificadora para si ou para o outro. Resumindo, são os falsos profetas, aqueles que pregam a caridade com os lábios e não com as suas atitudes. E aí agora, Emmanuel deixa um alerta para a gente. E diante disso eu convido a todos a uma reflexão sobre os nossos atos, da prática da humildade e da dura lição de que os últimos serão os primeiros. A minúscula semente que iniciou a sua jornada rompendo a terra, sobrevivendo às pragas, aos infortúnios do clima, e mesmo assim cedendo oxigênio para tantos, um dia floresce, e em sua mais bela lição de amor para gerar frutos e alimentar a tantos e lançar nessa terra nova semente. Olha que lindo isso. A semente não faz isso aqui, não. O que Emmanuel diz é, vamos observar isso aqui, vamos olhar a semente. Ela cresce sem pedir nada em troca. E durante toda a sua vida, ela faz tudo pelos outros. Ela faz tudo pelos outros. As suas folhas que caem alimentam, viram esterco para as outras. A sua sombra protege os outros. Os seus frutos alimentam, criam novas raízes, novos frutos, novos seres, sem pedir nada em troca. E, novamente, uma advertência ou conselho para aqueles que não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Paulo está pedindo para olhar o exemplo deles, aqueles seres primitivos, pequenininhos, no estágio inicial da sua evolução espiritual, que fazem tanto por nós. Doam sem pedir nada em troca. Diante de tantas verdades, essa verdade aqui, ó, que não souberam aprender, cabe a cada um de nós algumas perguntas. Que semente somos? Se compreendemos o real sentido de nossa existência, dos ensinamentos do Cristo, da lição de ser semente em tudo que fazemos, e do que isso beneficia o próximo, de ser pequeno
para se transformar em algo maior. E aí, mais um puxãozinho de orelha de Emmanuel. E que nós não podemos ficar na incompreensão de que precisamos começar. Começar o quê? A agir como a semente, que não espera nada de ninguém, que vence os obstáculos que eu falei anteriormente, a praga, as intempéries da natureza, são figuras de linguagem que, trazidas para o nosso dia a dia, são as nossas dificuldades. Elas as vencem e doam tudo. E às vezes nós usamos isso como o quê? Desculpa para não fazermos a nossa parte. Saber começar constitui serviço muito importante, porque é começando que iniciamos o nosso processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. E aqui ele dá um exemplo de o que nós podemos fazer quando começarmos. O próximo, Orlando. Um gesto, uma palavra, uma frase, um conselho. Isso aqui, traduzindo para semente, é o quê? É o oxigênio, é a flor, é as folhas, são os frutos. Começar significa o quê? Se lançar na terra, para que você possa germinar, para que você possa brotar. E aí você começa a crescer. E amparado a grande videira que é Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, a sua missão é gerar frutos. Vejamos as inúmeras espécies de sementes que se transformam em inúmeros tipos de árvores e frutos. Qualquer semente tem valor, e qualquer que seja o fruto também. Assim também o somos. Indivíduos que podem gerar frutos, que aqui em um sentido figurado se transformam em atitudes e ações em benefício e auxílio do próximo. Concluindo, Emmanuel transmite nessa mensagem, o que Emmanuel transmite nessa mensagem é que não importa que semente somos, em que árvore vamos nos transformar, e em quanto tempo isto vai ocorrer. O importante é ter a consciência e a postura de que mesmo pequeno ou pequenos, mas podemos ser úteis com certas atitudes, escolhas e conhecimento. Nós podemos germinar o melhor de nós, crescer, espalhar os nossos galhos sobre os que estão expostos ao sol. E com o fruto do nosso trabalho, dedicação e amor, florir para a eternidade. Eu vou repetir. E com o fruto do nosso trabalho, dedicação e amor, florir para a eternidade. Essas foram as interpretações que eu fiz do texto. Né? Vós sois deuses, porque vós sois sementes criadas pelo próprio Deus, com o intuito de quê? De que possamos evoluir, gerar novas sementes, novos frutos, e com o nosso amor, iluminar por onde quer que nós estejamos. Vejamos os exemplos das sementes.
Às vezes você pega uma sementinha de arroz tão pequenininha, né? Ou mesmo uma sementinha de uma maçã que é tão pequenininha. Se você coloca ela na terra, e se você cuida dela, ela se transforma numa árvore tão bonita, né? Deus não colocou a macieira na terra, ela colocou o quê? A semente. Porque a macieira só chegou ao estado de macieira depois de passar por tudo para se transformar numa macieira. A macieira, em sentido figurado, é o quê? Somos nós, os nossos espíritos iluminados, transfigurados, translúcidos, próximos de quem? Próximos ao objetivo para o qual nós somos criados. Espero que tenha sido compreensível o que eu falei e que possamos realmente refletir sobre essas lindas palavras de Emmanuel, da profundidade dessas palavras em nossas vidas, em nossas atitudes, onde quer que estejamos. Sejamos sementes, mas sementes boas, sementes que irão transformar esse mundo de provas em regeneração. Que possamos levar os frutos de nosso trabalho às nossas vidas futuras. E de lá possamos, com a graça do Mestre amado Jesus, estender a quem ainda está aqui e que precisa da nossa ajuda, tudo que o Cristo tem feito por nós. E levemos o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus, juntos, nessa corrente de fé, de amor. Vamos pedir que as bênçãos de nosso Pai Celestial e as bênçãos de nossa falange sobre o comando de Pai Tomé possa alcançar cada casa, cada lar que nesse momento está passando por dificuldades, pessoas sem emprego, pessoas acamadas, pessoas em vícios, pessoas que perderam a esperança na vida, sementes que perderam a capacidade de crescer, que elas possam encontrar ânimo, que elas possam encontrar respostas às suas dificuldades, no exemplo de amor, de solidariedade, de compreensão e de compaixão que o próprio Cristo nos deu. Só recebemos o que doamos. Então, que tenhamos forças para permanecer no caminho do bem, mesmo que 1000 cruzes, mesmo que 1000 pedras sejam colocadas em nosso caminho. Sejamos firmes e fortes no desejo de evoluir, de crescer, de aprender, de perdoar, de amar, de passarmos por cima de nossas falhas anteriores, sem culpa. Hoje somos pessoas diferentes do que fomos, e se cometemos falhas, peçamos a Deus forças e sua compaixão divina para nos fortalecer, para não cometê-las novamente, mas não sofrer, não culpar a nós mesmos e a quem quer que seja. Sejamos essas sementes que germinam, que levam a flor, o perfume e o fruto, o alimento. Sejamos parte dessa grande videira que é nosso Senhor Jesus Cristo, que espalhemos seus grãos, seus frutos para aqueles que ainda não o conhecem, que os nossos exemplos sejam para eles a semente a ser alcançada, o fruto a ser alcançado. Que as bênçãos de nosso Mestre amado Jesus recaiam sobre os irmãos que estão nesse momento nas drogas, para as pessoas que estão perdidas nos processos de desilusão, de obsessão, aos irmãozinhos do plano espiritual que ainda permaneçam com a égide, ou seja, com a intenção de ódio, de rancor, de vingança, que Deus dê a eles a compreensão
que eles vejam que somente o perdão é capaz de evoluirmos e que possamos, com a graça do Mestre amado Jesus, seguir o nosso caminho, mesmo pequenos, mas fazendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Porque, para quem está precisando, o pouco que damos é muito. Mas para nós que temos, o pouco que negamos é muito. Porque será cobrado mais daquele que mais recebeu. Será cobrado mais daquele que teve o privilégio de ter em tuas mãos tudo aquilo que podia ser feito de benefício para o outro, mas perdeu essa oportunidade porque se deixou seduzir pelas coisas da terra, pelas coisas do mundo. Então, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, para que podemos ser essa semente que cresce e doa, sem esperar receber nada em troca. Que essa nossa vontade seja desperta todos os dias, independente dos problemas que vivemos, das doenças que temos, das divergências em que vivemos. Saibamos sempre agradecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E tenhamos esperança de que a verdadeira felicidade não é deste mundo. E que toda árvore, ao sucumbir, mesmo assim, ainda deixa para trás o esterco para as outras plantas. Seus galhos, seu tronco, para aquecer os lares. E pensemos nisso. O que nós vamos levar e o que nós vamos deixar. Sejamos, então, sementes santas e puras, que crescem e se edificam pelo poder do perdão e do amor e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois só vós é o reino, é o poder e a glória para o sempre. Que a paz do nosso Deus esteja com todos. Muito obrigado.